Shalom, povo de Deus! Sabem que essa é uma marca até bastante registrada do momento de pastoreio, né? Uma saudação muito especial que a gente aprendeu aqui com o pastor Sávio, pastor Fubá, que durante, eu acho que mais de ano, levou o momento de pastoreio sozinho. Lembra? Lá quando começou, no momento da pandemia? E o Shalom, nesse ensino da palavra hebraica, é um desejo de uma paz completa. Não é só a ausência de conflito, é a presença de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento, né? Então é muito mais nesse significado, um desejo de que a presença de Deus esteja conosco durante toda a nossa vida e nesse nosso momento aqui juntos. Bem, queria sem maiores delongas te convidar para nós louvarmos ao Senhor juntos. Vamos louvar? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Que maravilha! Louvado seja o Senhor pelo privilégio de entoarmos cânticos, de louvarmos aqui juntos o nome do nosso Senhor. Tá preparado? Podemos ir para a nossa agenda diária do Senhor? Você não acha legal nós caminharmos capítulo após capítulo em todo o conselho de Deus? É muito legal. Não sei se você sabe, e até tenho essa curiosidade, se os meus irmãos aqui do Momento de Pastoreio compartilham. A gente fica com aquela ansiedade boa. Qual capítulo vai cair para mim? Tem uns que são difíceis demais, tem outros que eles são maravilhosos, é muito especial. Nós temos um capítulo hoje desses que eu arriscaria dizer que é maravilhoso. Nós teremos 4 grandes lições, mas eu queria pedir para você ficar muito atento e prestar atenção na nossa última lição que nós teremos, Deuteronômio capítulo 18. Vamos lá? Bem, ele começa do versículo 1 até o versículo 8, falando que Deus, no meio do povo de Deus, ele tem alguns que ele chama para serem os líderes religiosos, os ministros religiosos. Vocês viram aqui na leitura que são os levitas, são os sacerdotes. Nós podemos chamar, pensando no povo de Deus como a igreja do Senhor Jesus, nos pastores, naqueles que estão envolvidos em um chamado especial de liderança. Qual é o princípio que nós temos aqui? Vamos ler. Versículo 1.
os sacerdotes, os levitas, de toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, eles comerão. Pelo que eles não terão uma herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua, que é o ombro ali do animal, as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, aqui é falando com o povo de Israel, do teu vinho e do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Dá uma parada aqui para você entender. Olha que curioso. Deus está dizendo que ele escolhe do povo que é dele. O povo é dele, mas ele escolhe alguns para um serviço, eu vou chamar de exclusivo, para a casa de Deus, para o Senhor. E o que tem de interessante? O que tem de interessante é que não houve uma distribuição de terra para os levitas. Você, quando olha o mapa de Israel, da divisão das 12 tribos, tem aquela turma que ficou antes do Jordão, Manassés, Gade. Você tem depois o mapa que tem as tribos todas aqui. Não tem uma região que é de Levi. Por quê? Porque a herança deles, a porção deles, era exatamente o Senhor. Esse serviço para Deus, na casa de Deus, no templo de Deus. É certo que os levitas tinham muitas cidades, mas essas cidades estavam no território das outras demais tribos. Mas ele traz então um princípio. Esses sacerdotes, esses levitas, eles vão receber daquilo que Deus tem dado para todo o povo de Israel. Eles trarão parte dos animais, vão ficar para os levitas, para os sacerdotes, e as primícias, aquela primeira parte de cereal, do fruto da vide, do azeite, da tosquia das ovelhas. Então, olha que interessante. Deus criou essa estrutura de um povo dele que precisa ser pastoreado, que precisa ter líderes espirituais. E é justo e abençoador quando o povo de Deus, ele contribui para que haja o mantimento e a remuneração dos seus líderes espirituais. Talvez alguém pergunte, mas e esses líderes espirituais, eles são o quê? Eles são melhores, são mais importantes? Vamos continuar a ler o texto, olha que interessante. Versículo 5. Porque o Senhor teu Deus o escolheu, Levi, de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Então veja que interessante, é curioso, alguém vai dizer assim, por que a tribo de Levi? É igual quem pergunta, por que Israel? E a resposta é a mesma. Lembra de Deuteronômio 7? Deuteronômio 7, Deus está falando com o povo, dizendo, por que vocês acham que eu escolhi vocês? Vocês são maiores? São mais fortes? É competência de vocês? E Deus disse, não, pelo contrário, vocês são menores. Mas eu escolhi vocês porque eu amo vocês. É quase que um argumento cíclico. Por que Deus escolheu? Porque ama. E por que ele ama? Porque ele escolheu. Mas escolheu por quê? Porque ama. E ama por quê? Porque escolheu. Ele explica. E aqui é a mesma coisa. A tribo de Levi, ele disse, porque eu, o Senhor, escolhi essa tribo de Levi para ministrar em meu nome. Ele, seus filhos, todos os dias. E aí ele termina com esse princípio que eu já falei, mas nós vamos repetir. Quando vier um levita de alguma cidade de Israel, onde ele habita, e ele vier para uma outra, com todo o desejo da sua alma, a um lugar que Deus escolheu para ele. Deus que tem aqueles que ele chama, não é porque são melhores, é porque Deus escolhe. Para serem ministros de Deus, ele chama para lugares diferentes. Ele diz, quando esse irmão chegar e ele ministrar em nome do Senhor, como também aos seus irmãos levitas,
porção igual a deles, igual a dos ministros, igual a dos levitas e sacerdotes do lugar, ele terá de comer, além das vendas do seu patrimônio, lá de onde ele saiu, do que ele vendeu, é patrimônio dele, mas está dizendo aqui, quando chegar o ministro religioso, e ele vem da parte de Deus, e ele ministra da parte de Deus em vosso meio, então entregue para eles o ombro, as queixadas, o bucho, as premissas do cereal, da oliveira, da tosquia das ovelhas. O resumo então é, primeiro, o povo de Deus precisa de pastoreio. Faz parte do jeitinho de Deus estabelecer uma liderança. Isso é uma bênção. E essa liderança é estabelecida por quê e como? Bem, por quê? Porque o povo precisa de pastoreio. E ele é como? Deus escolhe. Deus é quem estabelece. Deus é quem vocaciona. E Deus é quem capacita. Qual é o último princípio que tem aqui? É um princípio de que é justo que todo o povo de Deus, que tem sido abençoado por aqueles que servem na igreja, que eles com as suas contribuições, que eles então possam ser usados por Deus para remuneração desses que Deus vocacionou para o serviço e a ministração na igreja. Certo? Vamos para o próximo. O próximo é tenso, mas muito verdadeiro. Você vai concordar. Deus aqui tem um recado para o povo que é um recado para nós, tá? Ele diz assim, atenção, vocês vão entrar em um lugar onde vocês vão conviver com pessoas que elas praticam abominações. E a palavra de Deus é contundente. Não se misture com as abominações para com Deus. Eu vou ler. Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Isso aqui é aquela história, não sei se você lembra lá do rei Manassés, muito tempo depois, ele junta com aquele povo que tinha lá um deus Moloque, e é como se, para eles terem prosperidade, eles tinham que pegar o que de melhor eles tinham e sacrificar. O que era? Os filhos. Manassés, um rei da linha de Judá, ele se envolveu com aquele povo para sacrificar filhos para deuses estranhos, para poder se dar bem nessa terra. Que negócio abominável. Pois Deus aqui já estava dizendo, vocês vão encontrar lá gente que faz isso. O que mais que eles fazem? Adivinhador, prognosticador, mais ou menos a mesma coisa, agoreiro, que é adivinhação pelas nuvens. Então aqui é todo tipo de feitiçaria, adivinhação. Então tem adivinhação pelas nuvens, tem adivinhação por outros métodos. Ele diz tudo isso é abominação. Escute mais. Encantador, necromante. Sabe o que é necromante? Consulta aos mortos. Tanta saudade. Tem jeito da gente ouvir o falecido. Nem mágico. Nem quem consulte os mortos. Aqui, ó, reitera. Necromancia é consulta aos mortos. E ele diz, é abominação. E ele explica, quem consulta aos mortos. Aí ele diz no 12, todo o que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então ele diz, você precisa ser perfeito diante do Senhor. Porque essas nações aí dessa terra prometida, elas escutam adivinhadores. Mas para vocês, Deus jamais permitiu tal coisa. Querido, o princípio você entendeu. É o princípio de um discernimento espiritual da sociedade onde nós estamos vivendo. O que essa sociedade cultua? O que é que as atrai? O que é? Abra os olhos. Porque talvez alguns leiam textos como esse e só pensam, credo, 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 credo. Sacrificar o filho, né? Ui, não. Mas será que muitas das vezes hoje nós, sem percebermos, nós sacrificamos os nossos filhos entregando aos deuses desse mundo? Nós não abrimos os olhos, nós acabamos de uma forma até inconsciente, para você não ficar chateado comigo.
até inconscientemente, você simplesmente acaba levando o seu filho a estar envolvido e achando que sucesso ou achando que prazeres dessa terra é que poderão lhe dar significado, identidade, plenitude, estabilidade. E muitas das vezes, por nós criarmos os nossos filhos, levarmos os nossos filhos, lidarmos com os nossos filhos exatamente como todo mundo faz, nós estamos perdendo os nossos filhos. Então há um discernimento aqui que é muito maior do que simplesmente sacrificar. É um discernimento. O que é que as pessoas que não conhecem Deus amam, fazem e adoram? Abra o olho. Essas coisas são abominação diante do Senhor. E aí eu vou dar uma outra lição, que são aquelas pessoas que dizem assim, não, mas veja, eu conheço gente boa que foi lá naquele adivinhador, naquela moça, ou que foi lá consultar os mortos e não é que falou, menino, um segredo que ninguém sabia, apareceu lá um espírito e eu fiquei curioso assim, eu não estou largando Deus de jeito nenhum, pelo amor de Deus, a palavra de Deus, é só uma curiosidade, porque o texto aqui está dizendo para você não nem misturar. A tese dele não é que dá errado ou que ele não pode. A tese dele é que isso é abominável diante de Deus. E aí eu te pergunto, se Deus é quem te criou, ele tem o manual que te fez, ele diz, esse negócio é ruim para você, você vai fazer? É igual quem compra um carro, fala, não vou fazer manutenção, coisa nenhuma. E trocar óleo, negócio de trocar óleo, não precisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr umas bananas verdes aqui dentro do motor, porque banana verde aqui, ó, o motor vai rodar macio, assim, percebe a loucura que é? O texto do nosso manual está dizendo, não se relacione com essas coisas. Querer adivinhar futuro, querer consultar os mortos, feitiçaria, encantamento, trabalhos, passes, é abominação ao Senhor. Não se aproxima dessas coisas, não. O texto está dizendo que não te abençoa. Terceira lição. Vou ler a parte final aqui do capítulo. Preste atenção. Isso aqui também é boa. Versículo 20. O profeta que presumir falar alguma coisa em meu nome, isso é o Senhor dizendo, mas que eu não lhe mandei falar, ou se ele falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração, ele está falando agora para o povo, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, esse falso profeta falou. Não tenha temor dele. É o teste do profeta. Isso aqui é mais ou menos assim, quando então aparecer alguém e falar assim, Deus me falou que é para você fazer isso, aquilo, ou que vai acontecer tal coisa. Fala assim, olha, você está disposto a passar pelo teste do profeta? Aí a pessoa, teste do profeta? É, teste do profeta. O que é o teste do profeta? O teste do profeta é aquele que está descrito lá na Bíblia, em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18 é ali, depois do 20 em diante. Como que é o teste do profeta? O teste do profeta é assim, se o profeta fala uma coisa e aquela coisa não acontece exatamente daquele jeito, a gente mata ele. Porque é o que está dito aqui. Na verdade, o que Deus está dizendo é, cuidado. Cuidado quando você fica querendo atrair uma autoridade de Deus para coisas que você é que quer falar. Não faz isso. Ele diz, o profeta que ele presume que está falando da minha parte, mas eu não mandei falar, então ele será morto. E se você quer saber, aí ele diz, quer saber como é que você descobre? Se ele ficar dizendo, isso é que é bom, vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, aquilo vai acontecer, e essa coisa não acontece, ele diz, é melhor matar. Isso aqui, queridos,
preste atenção. Toda leitura do Velho Testamento nós extraímos os princípios. A gente não está falando mais de matar. Você lembra? Eu vou te dar um exemplo. Quando você lê a segunda carta de João, ele fala sobre esse mesmo ponto. Ele diz, se aparecer no meio de vocês pessoas que falarem contra o Senhor Jesus vindo em carne para nos salvar, ou se vier alguém que falar além do evangelho que os apóstolos já deixaram, aí o que João diz? Ele diz, não receba em casa, nem coma com ele. Percebe? Agora, o princípio de você ter muito cuidado com a falsidade é um princípio muito forte. Por quê? Porque parece que Deus lá no fundo sabe que ao longo da história alguns terão uma tentação de querer atrair para si uma autoridade de Deus que eles não têm. E a gente tem que ter esse cuidado. Como que a gente faz isso na prática? Eu vou lhe dizer. Nós temos a palavra de Deus revelada. É a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele põe isso de uma maneira tão forte, porque ele fica chateado. Porque lá os Gálatas, eles começaram a ser enganados por gente assim, que diz que está vindo da parte de Deus e começa a acrescentar uns negócios para além do Evangelho. Sabe o que Paulo falou? Ele disse, mesmo que eu, Paulo, se eu aparecer aqui para falar alguma coisa que é além do Evangelho que nós já entregamos. Agora preste atenção o que Paulo diz. Paulo diz, mesmo se um anjo do céu descer e vos pregar algo que está além do Evangelho que nós já pregamos, isso é maldição. Nós temos o teste das Escrituras. Então, se alguém vem dizer que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e ele diz é Deus, você fala assim, olha, então vamos orar juntos para Deus falar comigo. Aqui vai ser uma brincadeirinha, tá? Uma vez, o pessoal, quem ouvir vai me zoar, não sei se eu devia contar isso, mas agora eu comecei, né? Mas aconteceu uma curiosidade. Uma vez, eu cantava num quarteto, a gente estava no interior do Goiás. Aí uma senhora veio falar comigo e disse que tinha uma revelação, que era para eu casar com a filha dela, senão eu nunca ia ser feliz. Eu digo, eita. Primeiro eu fiquei até curioso para ver a menina, mas aí depois eu pensei, vou nem ver. Assustei. E eu fiquei tão assustado, mas tinha um irmão próximo de mim e ele teve esse bom discernimento. Eu achei maravilhoso. Ele falou assim, ô minha irmã, nós vamos fazer o seguinte então, a irmã ora daí e eu também vou orar, porque se for essa a vontade de Deus, Deus vai falar com o Roberto. Eu falei, é isso. Porque percebe como é que é forte? Você nunca vai ser feliz. Não, gente. A gente não pode ser assim, massa de manobra. Mas bem, vamos para o nosso último imemorável ponto de Deuteronômio 18. Está preparado? Eu vou ler para você. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Uau! Quem é? Quem é este profeta que será levantado no meio do povo judeu? E ele é semelhante a Moisés, mas nele haverá as palavras de Deus em sua boca, e ele falará tudo o que Deus ordenar. E quem não ouvir as palavras deste profeta vai prestar contas diante de Deus. Quem é? Quem é? Bem, deixa eu te falar, que negócio maravilhoso.
Deuteronômio 18, nós temos a promessa da vinda do Messias. É da vinda do Messias. Quer que eu te prove aqui duas curiosidades? Em Atos, Pedro, quando está em Atos 3, que tem aquele grande milagre na porta do templo chamada Formosa, em que aquele paralítico é curado, e aí então ele faz um discurso para dizer, isso é o poder de Jesus. Sabe como é que Pedro explica quem é Jesus? Vou te dizer, Atos 3, 22 e 23, ele disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada no meio do povo. De quem que Pedro estava falando? Vocês viram que é exatamente o texto de Deuteronômio? Pois então Pedro entendeu. Este profeta que viria, que ele, conquanto semelhante, nós vamos ver, Hebreus diz que ele é muito maior em glória do que Moisés, ele é quem tem a palavra de Deus, é o Messias, ele é o profeta. O povo de Israel aguardava o profeta. Vocês veem que quando João Batista está no deserto, eles perguntam, és tu Elias? És tu o profeta? Por quê? Porque eles sabem que havia essa profecia. Ao longo do Velho Testamento e depois de Moisés vieram muitos profetas e eles foram uma bênção e eles eram usados por Deus. Mas de alguma forma, aqui existe uma sinalização de um cumprimento máximo dessa profecia de um profeta, que ele teria a palavra de Deus e ele é quem organizaria tudo que Deus ensinou e quem ouvisse a ele seria salvo e quem não ouvisse seria exterminado. Quem é Jesus? Sabe quem mais citou Deuteronômio 18? E eu vou mostrar para você. Estevão. Lembra Estevão quando ele estava sendo apedrejado? Lá em Atos 7. Ele vem fazendo a narrativa de toda a libertação do povo, de como Deus guiava. Lá no versículo 37 ele diz, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Queridos, Pedro, Estevão, quando eles analisam as Escrituras e eles veem essa promessa de Deuteronômio 18, eles dizem, ela agora foi cumprida em plenitude na pessoa de Jesus. Qual a implicação disso? Queria que você prestasse atenção. Lá no início eu disse, fica aqui até o final. Quem acompanha o momento de pastoreio, quem de alguma forma já esteve aqui e pôde, ouvir algumas das ministrações que eu tive oportunidade, vocês já viram muitas vezes eu dizendo que nós temos que pegar as lentes do Evangelho para ler todo o Velho Testamento. Por que isso, gente? Pelo que está aqui. Deixa eu tentar explicar para eu não te confundir. O que está sendo dito aqui é Deus dizendo, veja, o povo está começando a morar na terra prometida. E Deus está dizendo, virá o profeta. E ele é que terá o ensino correto da minha palavra. Nós só entenderemos toda a Escritura pelo ensino de Jesus. Você conhece o mais famoso sermão de toda a história? Eu vou dizer qual é. Ele é conhecido como o Sermão da Montanha. O que Jesus faz? Jesus faz exatamente aquilo que o profeta deveria fazer. Ele recapitula a lei e os princípios e ele diz o que aquilo significa. Vou dar só exemplo. Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que odeia o seu irmão é assassino. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quando você olha com uma intenção impura para uma que não é seu cônjuge, você já adulterou.
As lentes do Evangelho dão um tom de compreensão das Escrituras. Por quê? Porque Deus estabeleceu que viria esse profeta e colocaria na boca dele as palavras. E ele queria falar aquilo que Deus ordena. Então, quem é o grande e verdadeiro intérprete da lei das Escrituras? Jesus! É por isso que aqui, reiteradamente, quando nós lemos o Velho Testamento, a gente tem dificuldade de entender. Tem uns negócios que literalmente é muito esquisito, mas a gente só vai entender como? Quando a gente for na fonte daquele que tem a sabedoria do próprio Pai, para nos dar as lentes de interpretação. Quem mais prova isso para nós? Hebreus. Hebreus, no capítulo 1, eu vou ler aqui para você. Que negócio espetacular. Hebreus, no capítulo 1. Lá está dito assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, agora nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual ele fez também o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados de todos nós, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome. Prestou atenção? Ele diz, na linha histórica, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras, até chegar aonde? Até chegar nos últimos dias, onde ele nos fala pelo seu Filho, Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, que é o resplendor da glória de Deus, que é a exata expressão do ser de Deus. Então, Cristo é essa manifestação última da revelação de Deus, onde nele nós teremos a compreensão de todas as coisas. Então é por ele que nós vamos entender, por exemplo, que a lei ela serve para mostrar o quanto nós estamos perdidos. Quem é que passa na interpretação que Jesus diz da lei? Se você for honesto, você está aí agora dizendo, eu sou assassino. Só eu sei dos rompantes de ódio que vem aqui. Eu sou adúltero. Só eu sei os pensamentos promíscuos. E Jesus mostra que esse enredo era para dizer para mim e para você, você merecia a condenação eterna. E a única solução para você nunca foi uma ajudinha. Você precisa de um Salvador. E o que Jesus, que é o profeta, vem nos ensinar é que uma das verdades mais punjantes das Escrituras é a graça de Deus. Gente como eu e como você, que nós não conseguimos empilhar credenciais para dizer que Deus tem que fazer alguma coisa por nós ou nos aceitar, nós não conseguimos. Ele diz, esse Deus, por pura graça, ele resolveu pegar a condenação que você merecia e aplicá-la no Filho dele. Queridos, eu não daria o meu filho para morrer por ninguém. Por mais que eu amasse a própria pessoa, pois Deus olhou para nós no meio da nossa lama e ele deu o Filho dele para morrer por nós. Essa verdade protuberante do Evangelho nos faz compreender todas as Escrituras. É por isso que Cristo é o clímax das Escrituras. Ele não só revela a nossa perdição, como ele apresenta a graça e o amor. Ele explica como que é possível a salvação, é ele sendo condenado no nosso lugar. E ele nos dá uma nova identidade. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos um com ele. Em Cristo nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Como diz Pedro, em Cristo já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Em Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós. A nossa união com Cristo resolve não só a nossa vida, resolve a nossa eternidade. Deuteronômio 18 disse, ele vai vir. Quer saber o que aconteceu? Ele veio. E pelo Evangelho e por Jesus nós podemos entender todas as Escrituras e elas derreterão o nosso coração e transformarão a nossa vida. E isso
é maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, que capítulo repleto de lições, precioso, com esse clímax da promessa do Salvador. Obrigado porque Ele veio, obrigado porque podemos entender a palavra pela sabedoria de Cristo e obrigado porque nós o temos como nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Queridos, antes de terminar, eu queria me unir aqui com você para nós orarmos por esse seu pedido. Esse aí, que é o que tem martelado a sua mente, o seu coração. De repente, é por um filho, é por um cônjuge que está em caminhos maus e você tem clamado para que Deus visite com transformação. Queria orar. Às vezes é alguém que está querendo interceder por uma pessoa querida que está enferma, né? Uma cirurgia que fez ou que vai fazer, uma doença crônica. E você tem levado isso diante do Senhor. Pode ser alguém que está buscando uma porta de emprego. Pode ser alguém que está aqui angustiado por problemas nos cenários macroeconômicos ou por problemas que experimenta na própria vizinhança ou no trabalho. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Eu queria orar com você. Pai querido, recebe os nossos pedidos aqui no teu altar. Eu sei que é muito comum coraçõezinhos aqui estarem pedindo ao Senhor uma intervenção lá dentro da família. Às vezes um filho, um cônjuge que está em caminhos maus. Ó Senhor, visita, transforma, encontra, por favor. Faz algo novo. Abençoa as famílias quanto aos relacionamentos, visitando com reconciliação, com perdão, libertando da raiz de amargura. Quero interceder pelos enfermos,
pedir ao Senhor a tua presença confortadora, consoladora, aquele ensino maravilhoso que o Senhor dá quando nós estamos na fragilidade, que nós precisamos depender do Senhor. Mas peço a restauração, a cura, abertura de porta de emprego para aqueles que precisam, que carecem, paz, que é a presença do Senhor para aqueles que estão angustiados, ansiosos, e perdão de pecados para aqueles que estão confessando os seus pecados na tua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.